Uma trilha pode ser instalada por pessoas com o mínimo de treinamento. No entanto, todo o processo deve ser acompanhado por um pesquisador ou técnico responsável por aquele sítio. Ligue o GPS em uma área aberta para melhor aquisição de satélites. Marque o ponto do local onde você e a sua equipe estão alojados para que você possa, depois do trabalho, voltar para o alojamento. Você precisa ter armazenado no seu GPS todas as coordenadas geográficas dos pontos que você vai trabalhar na sua trilha. Utilize a função Find do GPS para localizar o ponto inicial da trilha. Aqui. Lembre-se que as trilhas são usadas para pesquisa, então não se pode caçar nessas trilhas ou deixar lixo. Nós vamos colocar um piquete no início da trilha. Amarramos uma placa com um fio telefônico e nessa placa vão ter informações sobre o nome do módulo, o nome da trilha e a distância ao longo da trilha, que neste caso é 0. Antes de começar, não esqueça de preencher a sua tabela de metadados. Nela você tem que ter o sítio, a trilha, o piquete, latitude e longitude e a precisão dos equipamentos que você vai utilizar. Nesse caso, nosso GPS tem uma precisão de 2 metros e a nossa bússola a precisão de meio grau. Preencha também uma tabela auxiliar das coordenadas geográficas. Nela vão constar o nome da trilha, a data em que você fez a trilha, o medidor e observações. Antes de começar a abrir a trilha, converse com a sua equipe sobre a importância e os cuidados que eles devem ter na hora de cortar a vegetação. Para marcar a direção da trilha, nós precisamos de 2 pessoas. Uma que realiza a visada com o auxílio de uma bússola e a outra que faz a baliza e marca a posição da trilha. Uns 10 centímetros para a sua esquerda, por favor. Menos, um pouco mais para cima. Aí, perfeito. O baliza marca esse ponto com uma estaca provisória. E a pessoa que faz a visada caminha até esse ponto. O baliza segue adiante e nós repetimos o processo para marcar a trilha. A pessoa que limpa a trilha deve tirar toda a vegetação rasteira. A trilha deve ter 1 metro de largura. Todas as plantas retiradas devem ser totalmente destocadas. Evite cortar cipós e afaste-os para o lado. E nunca corte árvores ou cipós maiores que 10 centímetros de diâmetro, ou parte suporte dessas plantas. Se tiver um obstáculo no meio da trilha, como esta árvore, o balizador marca o ponto. Ele se afasta o suficiente para ultrapassar o obstáculo. Faça uma visada de 90 graus perpendicular à trilha. Anote a distância entre esses 2 pontos na sua prancheta. A partir desse ponto, faça uma visada paralela à trilha. O balizador vai se afastar o suficiente para ultrapassar o obstáculo. Faça uma visada de 90 graus
e use a mesma distância para retornar à trilha. Quando chegarmos a 5.000 metros do início da nossa trilha, nós vamos fazer uma visada de 90 graus e iniciar a abertura da trilha de 1 km. Ao final dessa trilha de 1 km, nós vamos fazer uma nova visada e vamos iniciar a trilha de 5 km, que será paralela àquela que é a trilha de 5 km que acabamos de fazer. O balizador se afasta cerca de 10 metros do piquete. Ele tenta vários pontos até que a pessoa que faz a visada lhe avisa que ele está na mesma cota do piquete. Tá. Uma terceira pessoa leva a trena até o ponto onde está o baliza. Essa distância precisa ser exatamente de 10 metros. Caso isso não aconteça, você tem que fazer uma nova visada até encontrar o ponto que está na mesma cota de nível do piquete e a distância de 10 metros. Caso você não consiga encontrar um ponto a 10 metros do piquete e na mesma curva de nível, vire para o lado esquerdo da trilha e tente iniciar uma nova parcela. Caso você também não tenha êxito, desloque-se 50 metros à frente do piquete na trilha. A partir deste ponto inicial, você deve encontrar um novo ponto distante 10 metros deste ponto e na mesma curva de nível. Este ponto vai definir o final do primeiro segmento de 10 metros da parcela. A terceira pessoa puxa um fitilho de um piquete para o outro, delimitando assim a linha central da parcela. Repita este procedimento até obter 25 segmentos de 10 metros. No final, você terá uma parcela de 250 metros. Os seus segmentos devem ter exatamente 10 metros. Em casos de microrrelevo muito acidentado, talvez você não consiga encontrar um ponto do seu segmento que tenha exatamente 10 metros e esteja na mesma cota inicial da sua parcela. Caso isso aconteça, você deve fixar o piquete exatamente a 10 metros e procurar recuperar a sua cota no próximo segmento. Se isso não for possível, finalize a parcela e continue do outro lado da trilha com a mesma cota que você iniciou a parcela. Não esqueça de anotar esses procedimentos na sua ficha de metadados. Quando dois segmentos formam entre eles um ângulo menor que 70 graus, desconsidere o segundo segmento. Ele vai servir apenas para indicar o início de um novo segmento. Quando você chegar ao final da sua parcela, os 250 metros, compense este segmento com mais um segmento de 10 metros. Lembre-se que a sua parcela tem até 40 metros de largura, 20 para cada lado. Então, qualquer sobreposição da parcela na sua trilha deve ser descartada. Estes segmentos devem ser compensados no final da sua parcela. Algumas vezes a sua parcela não pode ter 250 metros porque ela está num fundo de vale. Neste caso, volte para a trilha e continue a parcela do outro lado. Com uma bússola, meça os azimutes da linha central de cada segmento da sua parcela. As medidas de azimutes são feitas na direção do início para o final da parcela. Delimite um corredor central para evitar pisoteio e permitir a locomoção dos pesquisadores com maior facilidade dentro da parcela. Este corredor deve ficar do lado direito da linha central.
Para isso, estique uma trena a 90 graus do piquete inicial e finque um piquete a uma distância de 1 metro. Perceba que até agora nenhum elemento da vegetação foi removido. Você só deve limpar o corredor central após a instalação da sua parcela. Para limpar esse corredor central, você deve destocar as plantas pequenas para facilitar a locomoção de pessoas dentro da sua parcela. A vegetação retirada do corredor central deve ficar dentro do corredor e não ao lado da parcela. O corredor central deve ficar à direita da linha central da parcela. Ela deve ser limpa e facilitar a locomoção dos pesquisadores dentro da parcela. Ela também evita o pisoteio nas plantas, principalmente na zona sensível, que fica à esquerda da linha central. Nunca corte cipós, epífitas e hemipífitas. Não corte plantas maiores que 1 centímetro de diâmetro à altura do peito. A inclinação perpendicular a partir da linha central da parcela é medido no início da parcela. Para isso, uma pessoa leva a baliza do lado direito da linha central a uma distância de 2 metros. Tomando cuidado ao pisar na faixa sensível da parcela, outra pessoa leva o clinômetro 2 metros do lado esquerdo da linha central e mede a inclinação. A inclinação perpendicular à linha central da parcela é medida nos pontos 0, 50, 100, 150, 200 e 250. Nós vamos delimitar também a faixa sensível de vegetação. A faixa sensível tem 1,5 metro de largura e está localizada do lado esquerdo da sua linha central da parcela, quando você olha em direção do início para o final da parcela. Da mesma forma que nós demarcamos o corredor central do lado direito da linha central da parcela, nós vamos delimitar a faixa sensível do lado esquerdo da linha central da parcela. Para tanto, nós vamos usar uma vara de 1,5 metro de comprimento e vamos utilizar a linha central da parcela como guia e formar um ângulo de 90 graus em relação a essa linha. Nesse ponto, você deve colocar um piquete para delimitar a sua faixa sensível. Utilize um fitilho e o estique de forma paralela à linha central da parcela. Essa faixa foi criada para diminuir o trabalho de amostragem e para proteger as plantas pequenas. Quando você estiver demarcando a faixa sensível, você não deve entrar dentro dela. Quando você estiver amostrando os organismos dessa faixa, procure não pisar na faixa. Se for extremamente necessário, você pode colocar um pé na faixa, evitando pisar nos organismos sensíveis estudados nessa faixa. Depois de demarcada a sua parcela, utilize o GPS para obter as coordenadas geográficas de cada um dos 26 piquetes da sua linha central da parcela. No caso de você ter descartado os segmentos da sua parcela e compensado esses segmentos no final, você não deve esquecer de tomar este ponto também.